Fala, incomparável! Bem-vindo ao canal da Experian. Meu nome é Renan Giovannini e eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que você sabe que o indicador que você usa para comparar períodos, estratégia de marketing, produção, vendedores, não tá te enganando? Então imagina calcular uma métrica sem respaldo na parte estatística, ou seja, cuja conclusão que você está tomando, na verdade é fruto de uma aleatoriedade dos seus dados e não do fenômeno que você está estudando, e tomar uma decisão errada baseada nisso. É complicado, né? E se tivesse uma forma simples, objetiva e automática de eu avaliar com precisão qual é a diferença real estatística entre dois grupos de dados, falar se isso é relevante mesmo ou não. Melhor ainda, a gente consiga implementar isso dentro do ambiente do Power BI, sem utilizar nenhum software externo, tudo automático e se aproveitando do dinamismo que o DAX proporciona. E é por isso que a gente vai aprender hoje sobre testes de hipótese. É uma ferramenta estatística bastante importante, que vou tentar abordar da forma mais intuitiva e simples aqui hoje, para você colocar um pezinho nesse mundo que não é só importante para o mundo dos negócios, mas também em várias áreas: ciência, medicina, imunologia, medicamentos, teste de qualidade, enfim, todas as áreas utilizam para tomar conclusões objetivas, certeiras acerca dos seus conjuntos de dados. E hoje a gente vai analisar se o método de pagamento influi ou não no valor que um cliente está disposto a pagar por um certo produto. Mas não para por aqui. Você pode avaliar se 2 turnos de uma fábrica tem diferença no desempenho, se uma campanha de marketing A ou B ela é mais efetiva do que a outra, enfim, as possibilidades são infinitas. Mas antes, se você quer continuar tendo conteúdos diferenciados como esse daqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bem direto ao ponto. Aqui eu tenho os dados de e-commerce do Brasil entre 2016 e 2018. Eu estou pegando aqui no site Kaggle, tá? Mais próximo que eu vou ter de algo real, para analisar se os testes que eu estou fazendo fazem sentido. E aqui vai perceber que é uma base bem simples, ele até deixa o modelo de dados aqui bem claro. E percebe que eu vou ter, primeiro, essa tabela, que é a tabela de itens pedidos. Ela vai ter o preço de cada item. Vai ser importante pra gente. Além disso, eu tenho a parte de pagamentos aqui em cima. Eu vou trazer da tabela de pagamentos, vai passar pela tabela central, que agrupa os pedidos completos. É meio que um header, né? O cabeçalho do pedido. E eu vou chegar aqui na tabela do detalhamento de cada pedido. Eu posso ter mais de um item por pedido. E percebe que esses itens estão relacionados a essa tabela de menção de produtos, certo? Então, o que eu quero avaliar? Se para o mesmo produto, se o método de pagamento variando faz com que o preço que a pessoa paga suba, desça ou fique constante. Eu quero saber se há diferença no método de pagamento na hora da pessoa pagar por um produto. Perfeito? Então vamos lá para o Power BI, que eu já importei esses dados e já criei aqui um relatório bem rápido sobre isso. Percebe aqui, eu já importei todas as tabelas. O que vai importar para mim realmente são só essas poucas tabelas. Eu tenho aqui o Order Items, vai ser a tabela, o coração do que eu vou analisar. E eu vou ter aqui a Gin Products. Eu já trouxe a forma de pagamento daquela tabela de pagamentos para essa tabela de itens. Tá? Então a gente não vai precisar se preocupar muito com ficar trazendo informação, mudando contexto, enfim. Vai estar tudo aqui praticamente. Então, se a gente olhar aqui, é uma tabela bem simples. Eu tenho vários IDs aqui, né? ID de pedido, do produto e do vendedor. Para mim isso aqui não vai importar, que é a parte do frete. Vai importar mais qual que é o preço de cada item. E eu vou ter uma linha por item. Se ele fizer 3 pedidos no mesmo item, vão ser 3 linhas. Tá? Eu já trouxe aqui a forma de pagamento. E relacionado a essa tabela, eu vou ter a tabela de menção de produtos. Está aqui, ó, Gin Products. E percebe que eu vou ter não só o ID do produto, mas eu vou ter também a categoria dele.
E é com essa informação que eu vou tentar trabalhar primeiro. Aqui eu tenho só 74 valores de categoria diferentes. Completamente diferente do ID de produto. Eu tenho mais de 32 mil linhas aqui. Então é uma informação mais chata de trabalhar. Vou tentar agrupar a informação e ver se para uma certa categoria de produto, se faz diferença eu cobrar de uma certa forma ou de outra na hora do cliente gastar mais com um certo produto. Tá legal? Vamos tentar fazer dessa forma. Bom, você vai ver que eu coloquei poucas medidas aqui nesse relatório, só criei 3 por enquanto, que é o faturamento, itens vendidos e o preço médio por item. Percebe que o faturamento é simplesmente aqui a soma da coluna do preço, já que cada linha é um item específico. Itens vendidos é só a contagem de linhas da tabela de itens. E o preço médio por item é a divisão de um pelo outro. E aqui eu consigo quebrar por método de pagamento e, além disso, por categoria de produto. Aqui de cara a gente já vê uma diferença. Essa coluna aqui vem lá da tabela de itens vendidos e quebrando aqui a gente percebe uma variação do preço médio por item para cima quando a pessoa utiliza cartão de crédito, uma tendência. Isso está acontecendo em 83 mil, quase 84 mil itens vendidos. Em relação ao boleto, são bem mais, mas também são números estatisticamente relevantes, tá? Eu vou tentar deixar essa intuição aqui. Percebe que aqui o número de itens vendidos vai te dar mais certeza sobre aquele número que você está calculando, aquele indicador. Vamos guardar isso. Agora vamos quebrar por categoria de produto. Então percebe aqui, eu tenho PCs, portáteis, eletrodomésticos, etc. Cada uma dessas categorias eu vou ter um certo número de itens vendidos no boleto e no cartão de crédito e um preço médio também. Só arrastei e quebrei por categoria. Aqui embaixo percebe que eu fiz um histograma já deixei preparado. Não é o foco do vídeo ensinar a fazer um histograma. Eu já ensinei em outro vídeo há pouco tempo no canal e dou um código pronto para você poder executar isso aqui em qualquer projeto. Mas aqui a gente vai usar para visualizar se o que a gente está vendo nos números se reflete na distribuição. Já começando aqui com boleto e cartão de crédito. Simplesmente isso, não vou olhar produto por enquanto. Aqui eu estou esperando que eu tenha um valor médio de R$ 126 quando eu uso o cartão de crédito e um valor médio de R$ 104 quando eu uso o boleto. Estou enxergando isso aqui na distribuição? Até enxergo, mas percebe como a informação da média ela é insuficiente para a gente descrever o conjunto completo de dados. Quando eu falo desses R$ 126 no cartão de crédito, eu estou falando que ele está em... Deixa eu até aumentar um pouquinho esse histograma. E rapidamente eu já vou expandir aqui o histograma. Vamos olhar aqui como é que a informação da média ela vai estar dentro do nosso histograma. Então, olhando para o cartão de crédito, esses R$ 126 por item vendido, ele vai estar aqui na faixa entre 122 e 140, vai estar mais ou menos aqui, ó. Certo? Já para o boleto, eu vou ter R$ 104 por item vendido, vai estar mais ou menos aqui nessa faixa. Tá legal? Percebe como a informação da média ela é insuficiente para descrever meu conjunto de dados. Olha que outras informações eu tenho aqui visualmente falando. Eu tenho a dispersão dos meus dados. Então, aqui, ó, do boleto, os dados vão estar mais ou menos distribuídos dessa forma. Percebe que ele começa a ficar abaixo do cartão de crédito para faixas maiores de valores. É o que eu estaria esperando, né? Já para o cartão de crédito, ele tem uma distribuição mais ou menos assim, ó. Não, deixa eu tentar fazer melhor aqui. Ele começa abaixo do cartão do boleto e ele começa a superar ele em faixas maiores. Então eu tenho uma grande dispersão nos meus dados. E além disso eu tenho uma assimetria da minha distribuição. Olha como os picos, né, a moda do conjunto de dados, ela está
muito discrepante em relação à média, certo? Isso é importante também, porque muitos testes estatísticos, eles pedem, têm a preferência, que você tenha uma distribuição gaussiana, uma distribuição normal, aquela curva em forma de sino do seu conjunto de dados. Aparentemente não é o caso aqui. Não vai ser um problema, porque a gente vai fazer um tratamento depois desses dados para transformar eles nessa curva gaussiana. Mas por enquanto vamos tentar fazer os testes estatísticos da forma que eles estão aqui. Beleza. Então, qual que é a conclusão que eu tiro aqui? Realmente parece que o cartão de crédito ele tende a ficar acima, estatisticamente falando, do boleto no valor médio do item vendido. Essa diferença aqui a gente percebe na distribuição, que ela é um pouco deslocada. Só que, será que isso acontece para todas as categorias de produtos? Então, por exemplo, se eu quebrar aqui, filtrar por portáteis, casa, forno e café. Eu tenho só 9 itens vendidos via boleto. Olha como a distribuição fica meio capenga. Eu tenho lacunas nas minhas faixas, principalmente quando o método é boleto. Até que está um pouco mais completa para cartão de crédito. Mas já fica algo difícil. Será que essa diferença toda de quase 150 reais entre um método e o outro é por causa só do método de cobrança? Ou será que existem outras flutuações estatísticas aqui e eu não posso tomar essa conclusão? Olha de novo como aqui no caso foi importante a gente ver que tem poucos itens vendidos. O que mais aqui? Agora vamos ver um que tem muitos itens. Instrumentos musicais. Ó, já é uma distribuição um pouco mais confiável para você tomar alguma conclusão. E percebe como reduziu até a diferença do valor médio entre os dois. O que mais aqui? Vamos ver outro que tem poucas. Ó, PC Gamer. Não, sei lá, deixa eu pegar um outro aqui. Ó. Seguros e serviços. Tenho só uma de cada. Então, existem outras coisas que influem na minha conclusão, intuitivamente falando, que são o número de dados, o número de amostras que eu tenho em cada conjunto e o espalhamento entre eles, fora a própria distância das médias. Será que eu consigo ter essa conclusão que eu tenho de forma intuitiva e subjetiva aqui, de uma forma automática, objetiva, em que a gente consiga fazer isso de uma vez para todas as categorias ou qualquer outra quebra que você queira fazer? Vamos agora implementar o teste de hipótese. Então a ideia do teste de hipótese que a gente vai implementar hoje no Power BI é eu ter dois conjuntos diferentes a princípio, cada um com sua própria descrição estatística. Então tenho sua média, desvio padrão e número de amostras. Eu quero saber se esses dois conjuntos são realmente diferentes e se a diferença média entre eles não é só fruto de uma aleatoriedade. Tá? Fica bem claro aqui no desenho. Aqui a gente percebe no primeiro desenho que o verde é bem diferente a distribuição dele em relação ao azul. Então, muito provavelmente, há uma diferença relevante entre eles, que já não é o caso do segundo desenho. Aqui já fica um pouco mais incerto. Então, é isso que a gente quer detectar automaticamente. Então a gente vai calcular essas três variáveis aqui e vai utilizar o nosso teste estatístico, um dos mais simples que a gente tem, que é o teste T, que é justamente feito para você analisar duas categorias de amostras. Tá bom? Então, primeiro vamos calcular esses caras aqui. Média, amostras e espalhamento, variabilidade, o desvio padrão dos dados. Bom, a gente já calculou duas daquelas três variáveis, que é o preço médio e o número de amostras, que é o itens vendidos. Faltou só a medida de dispersão dos dados. Então, desvio padrão do preço, que está em reais por unidade, mesma unidade do próprio preço. O que eu vou calcular aqui? Eu vou utilizar a função standardDev
certo? O desvio padrão, que eu vou aplicar só sobre a coluna de preços, que vai ser, como é que chama? Order Items Price. Ok? Simples assim. Vou dar um Enter aqui. E eu já calculei o meu desvio padrão. Vou até jogar ele aqui na tabela para ver como é que ele está se comportando. Então aqui percebe que o desvio padrão realmente ele é bem alto. Até olhando em relação à própria média. Então olha, para uma média de 126 ele está com um desvio padrão de 189. O que a gente observa aqui, né? Realmente a impressão que dá é que o desvio dos dados está bem grande. Ainda que a gente possa tirar uma conclusão entre os dois grupos. E lembrando que desvio padrão ele é uma média do desvio entre cada amostra e a média do conjunto. Não exatamente a média quadrática, mas enfim. Então realmente, esse aqui já é uma variável que descreve também o seu conjunto de dados. Vamos jogar aqui o desvio nessa segunda tabela. Vamos tentar identificar produtos que têm um desvio também bem alto. Vou até tirar aqui a coluna de subtotal e vamos focar aqui só nesses dois conjuntos. Então vamos ver aqui, um cara que tem um desvio pequeno. Deixa eu ver aqui, por exemplo, esse aqui, Casa Conforto. Percebe que o desvio padrão aqui é um pouco menor em relação à média, claro. Então ele tem um desvio padrão de 100 para uma média de 133 no boleto e um desvio aqui de 107 em relação à média de 136 no cartão de crédito. Então percebe como os dados realmente estão menos espalhados. Eu tenho mais certeza que a média se encontra naquela faixa de valores. Então beleza, calculei aqui o que eu precisava para finalmente implementar o meu teste T. Bom, se a gente fosse implementar no Excel isso daqui, seria bem tranquilo. Você já tem uma função pronta para isso, que é o teste T. Que basicamente você só precisa colocar os seus dois conjuntos de dados na função e mais dois parâmetros, que são mais as premissas do seu cálculo. O primeiro parâmetro ele vai falar qual que é a cauda da distribuição. Eu não quero aqui entrar em detalhe estatístico, acho que não é o foco do vídeo. Mas a ideia aqui é você falar se você quer saber se existe uma diferença entre os dois conjuntos, só isso. Ou se você quer saber se existe uma diferença entre os dois conjuntos e um conjunto é maior do que o outro. Certo? Pegou a diferença. Então, quando você fala de distribuição único-caudal dentro da parametrização do teste T, você está querendo saber se a diferença está num sentido único, se um é maior que o outro. No Power BI hoje a gente vai implementar o teste bicaudal, ou seja, eu quero saber se existe alguma diferença entre os dois. Não importa para mim, por enquanto, o sentido. Ok? E o outro parâmetro que a gente vai implementar aqui hoje é da abordagem homocedástica. O que é isso? Eu estou assumindo que os dois grupos têm uma mesma variância. Então, se eu tivesse acesso a todas as possibilidades, a todos os dados históricos, tendendo ao infinito no número de amostras, eu vou ter a mesma variância entre os dois grupos. Tá bom? Não vai mudar muito para o nosso caso aqui, mas é a forma como a gente vai implementar. Tá? O que a gente precisa realmente saber? No Power BI, a gente tem uma função que vai retornar uma tabela estatística que a gente precisa, que é a tabela T de Student. Não precisa chegar ter esse nível de detalhe, entender agora, é legal você entender o que dá para fazer e como é simples implementar usando sua fórmula. Depois a gente pode entrar no detalhe e explorar mais as nuances desse teste e de outros testes que você consegue também implementar no Power BI. No final, lembra do que a gente calculou, do que a gente precisa. A gente precisa saber o número de amostras em cada um dos conjuntos, a média de cada um dos conjuntos e o desvio padrão de cada um dos conjuntos. Só com esses 6 valores, 3 valores por conjunto, você consegue calcular
a probabilidade daquele conjunto ser diferente do outro, estatisticamente falando. Aqui embaixo você vai ter toda uma fórmula gigante, eu vou explorar mais ela de forma mais intuitiva lá no BI, mas percebe que, basicamente, completando o que está aqui, você tem o resultado do seu teste de hipótese. E eu vou disponibilizar esse cálculo, esse código para você na descrição do vídeo. Tá legal? Bom, vou agora fazer o cálculo no Power BI. Colando a fórmula aqui, primeiro eu quero falar o que é esse p-value aqui, para já ficar um pouco mais acostumado com o linguajar da estatística. O que acontece? A princípio, eu não espero que exista uma diferença entre os pagamentos por cartão de crédito e por boleto. Não olhei os números, não sei de nada. O que seria a minha hipótese padrão? Inocente até que se prove o contrário. Que não existe uma diferença. Essa hipótese padrão a gente chama de hipótese nula na estatística. E os testes de hipótese sempre vão partir de uma hipótese nula contra uma hipótese alternativa. Que é, nesse caso, existe uma diferença entre o pagamento por cartão de crédito e por boleto. O que o p-value calcula é as chances dessa hipótese nula, a hipótese padrão, estar correta. Ou seja, quanto menor o p-value, maior a chance da hipótese alternativa estar correta. Tá? Isso aqui é um valor que é de 0 a 100%. Certo? E aqui eu estou calculando o p-value especificamente do teste T. Outros testes vão ter outras formas de calcular esse valor. Ok? Teste ANOVA, Q quadrado, enfim. Para o nosso teste T, a gente consegue calcular essa probabilidade basicamente olhando para os parâmetros que a gente vai calcular aqui. Então, para o primeiro conjunto de dados, vamos supor o cartão de crédito. Eu vou só completar a fórmula. Então, o N1, aqui seria o número de amostras. Eu vou colocar aqui um calculate, itens vendidos, só que especificamente para quando deixa eu ver aqui, are the items, quando o tipo de pagamento for igual a credit card. Ok? Segreguei o conjunto utilizando a calculate. Vou fazer a mesma coisa para média. Então aqui eu vou colocar preço médio por item e fazer a mesma calculate. E assim por diante. Certo? E vou fazer a mesma coisa para o boleto. Tá bom? Pronto, aqui eu já calculei os 3 parâmetros, N, média e desvio padrão, para cartão de crédito e para boleto. E ele aqui já calculou para mim o valor P, na minha medida. Eu vou simplesmente utilizar isso daqui dentro da minha tabela e eu vou transformar isso aqui em porcentagem. Então, ó, criando essa página focada para estudar o p-value, primeira conclusão que a gente tira. Se eu não faço análise para nenhuma categoria específica, estou olhando só os conjuntos de dados separados, eu calculo um p-value de 0%, que é simplesmente olhar tudo que foi vendido no crédito e tudo que foi vendido via boleto e ver se tem diferença entre os dois. E a gente chegou na mesma conclusão que a gente tinha lá só olhando a distribuição visual dos dados, que era que realmente existe uma tendência nessas distribuições estarem mais deslocadas. Ok? Agora vamos olhar item a item, já ordenado aqui. Lembrando, né, os itens que estão acima são os que têm o menor p-value, ou seja, são os que têm mais probabilidade de ter uma diferença de fato entre o método de faturamento. Então aqui, ó, perfumaria. De fato, nos itens de perfumaria, o método de pagamento faz a pessoa tender a pagar mais via crédito do que via boleto. Olha o que aconteceu aqui na distribuição e percebe como o que a gente está vendo na distribuição se reflete
na conclusão do teste de hipótese automaticamente. Outros itens, relógio de presentes, né, o vermelho está imperando sobre o azul em faixas mais altas, cama, mesa e banho. Olha como eu já ordenei, como eu já priorizei, criei uma lista em que a pessoa pode gerar um plano de ação, uma campanha de marketing, uma campanha para, por exemplo, incentivar o uso do cartão de crédito ao invés do boleto, colocar algum desconto, enfim, aumentar o número de parcelas. Então o cara já consegue aqui detectar os itens de maior prioridade. Ele não precisa fazer isso para todos os 74 itens aqui, se ele tiver isso disponível na loja dele. Se a gente vai aqui para os piores, por exemplo, ó, 98%, e eu tenho aqui um número grande de itens vendidos. Telefonia fixa, ó, os conjuntos eles estão quase superpostos. Percebe que a média é muito parecida. Agora vamos ver um outro caso em que a média não é parecida. Por exemplo, ó, claro que vai ter uma correlação entre a distância pequena e o valor do teste ser alto, mas nem sempre isso vai acontecer. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, PC Gamer. Aqui no caso provavelmente foi o número de itens que foi baixo, que jogou para cima o seu teste T. Porque a média ela é o mesmo padrão de média que a gente vê em outros itens que tiveram P menor. Então percebe como ele também captura a informação do número de itens, o número de amostras ser insuficiente para a tomada da conclusão. Agora percebe bem o meu problema. O teste T ele foi projetado para funcionar melhor, como eu falei antes, em distribuições que tendem à distribuição gaussiana, distribuição normal. Olha, não sei se você percebeu, a gente acabou de abordar um conceito bastante complexo, que geralmente é dado em várias aulas de estatística, de matemática, num curso padrão, em apenas alguns minutos. E você já consegue não só entender de forma intuitiva para que serve essa ferramenta, e enxergar o valor e aplicar num case real dentro de um projeto. É claro que a gente não esgotou o assunto, mas olha como rapidamente a gente conseguiu deixar dentro do seu kit de ferramentas uma análise bem poderosa para os seus relatórios. E é esse princípio que norteia o meu curso de Business Analytics, que está disponível lá na plataforma Experian ou de forma avulsa no Marketplace, lá na Store, também da Experian. O curso vai te dar a bagagem necessária para você analisar qualquer tipo de negócio, começando lá com a definição de metas, o entendimento das ferramentas de Business Analytics dentro da companhia, passando por análise de custos, análise de ponto de equilíbrio, indo para relatórios financeiros, análise PVM, criação de indicadores e, finalmente, a parte de estatística. Então imagina ter um resumão de tudo o que você precisa saber, dessa mesma forma intuitiva, rápida, ágil que eu passei aqui. E de quebra, com um business case baseado no AdventureWorks, que você vai implementar, aplicar todo o conhecimento que você aprender do curso, módulo a módulo. E não esquece que agora na Black November você pode ganhar 40% de desconto no meu curso usando o cupom BLACK. Então não perde essa oportunidade que é só no mês de novembro, de fazer um curso que vai com certeza fazer toda a diferença na sua carreira. E a gente olhou aqui que nossa distribuição não é exatamente uma distribuição normal. Ela tem uma cauda longa, justamente pelo próprio fenômeno, né? Preços. Então você vai ter outliers, vai ter preços maiores em alguns itens de uma mesma categoria e que menos pessoas vão, por conta da questão do poder aquisitivo, vão tender a comprar esses itens. Ele vai sempre ficar muito próximo de um valor e ele para de repente porque preços são positivos, então você só vai ficar com eles acima de zero. Então é por isso que você tem essa cauda. Será que a conclusão que eu tomei está a mais correta possível? A gente viu que já dá para utilizar alguma coisa, já é uma conclusão, já é uma forma de você filtrar melhor os seus dados e não ficar com 74 planos de ação aqui. Mas vamos fazer melhor? E se a gente calcular não os parâmetros dessa distribuição, mas a gente achar alguma forma de atenuar os valores altos e tentar chegar na distribuição normal? Bom, uma das soluções apresentadas quando a gente tem esse problema de assimetria dos dados é a aplicação da função logarítmica no seu conjunto. Tá?
Ou seja, eu preciso de alguma função, alguma transformada matemática que vai pegar aqueles dados que estão em valores mais altos e trazer eles para mais perto do seu centro, do seu conjunto de dados. E você vai trabalhar com o logaritmo. Não precisa se assustar, intuitivamente falando é isso. Tá? Eu não vou ter aqui, por exemplo, um crescimento proporcional dessa função. Percebe que essa função ela vai atenuando os valores, ela vai desacelerando o crescimento dos valores. É esse comportamento que eu preciso trazer para o meu modelo. Para o vídeo não ficar muito grande, eu já fiz isso no relatório. Então percebe como fica diferente a distribuição assimétrica da distribuição com o logaritmo aplicado. Olha como está muito mais próximo de uma função normal. Basicamente o que eu fiz foi aplicar o logaritmo em cima das medidas. Não fiz mais nada além disso. Se você observar no histograma, foi exatamente isso que eu fiz. Tá? Aqui eu apliquei o log na hora de contabilizar as faixas. E aqui no p-value eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu não calculei o p-value baseado naqueles parâmetros, aquelas variáveis estatísticas. Eu calculei ele baseado nas variáveis com o log aplicado. Então, ó, aqui você percebe que o número de itens vendidos, né, isso aqui vai ser a mesma coisa, mas o preço médio por item e o desvio padrão eu estou calculando pelo log. Nada mais é do que calcular, fazer um média average x sobre o logaritmo do preço e o desvio padrão, fazer um standard deviation x sobre o logaritmo do preço. Acabou. E eu vou ter aqui um p-value um pouco mais preciso para avaliar se há uma diferença entre os dois conjuntos de dados, cartão de crédito ou boleto. E aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, relógios e presentes. Que posição que esse cara aqui estava antes? Ele estava em segundo lugar, agora ele ficou em primeiro. Vamos ver quem mais aqui. Perfumaria. Ó, mais legal ainda, eu vou colocar aqui o p-value do teste anterior para ver a diferença. Então, dá para observar aqui, vamos ver um cara que tem bastante diferença. Ó, por exemplo, esse cara aqui, ó, construção ferramentas. O p-value dele para o teste sem aplicar o logaritmo antes estava dando algo em torno de 4,4%. Se eu clicar nele agora, eu percebo que existe uma diferença claríssima, visual, entre os dois conjuntos de dados. Mas se eu volto e procuro esse cara aqui, construção e ferramentas, esse aqui, né? Percebe como a coisa fica até visualmente um pouco mais difusa, ainda que eu consiga chegar na mesma conclusão analisando com cuidado. Então, esse aqui é um adendo, tá? É um a mais que você pode fazer para deixar a sua análise mais precisa, aplicar realmente ela sobre um conjunto de dados normalizado. Tá legal? Bom, pessoal, era isso e até a próxima.